Professora Valdiana Gomes, de volta a vocês com mais uma videoaula. E a gente vem com a nossa acolhida, né, para encerrar o nosso ciclo aí de leitura. Senhor, ensina-me a andar por seus caminhos em obediência. Temos os movimentos gerais, Senhor, ajuda-me a ser disciplinado. E agora a gente vem com a obediência pessoal, tá bom? Além das regras que todos nós temos de obedecer, há coisas específicas que Deus pede de cada um de nós, individualmente, a fim de nos levar a alcançar o propósito da vida. Essas coisas são diferentes para cada pessoa. Então, cabe a cada um cultivar e melhorar essa relação de amor e de... Então, é assim que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, tá certo? E vamos a gente para a indicação da nossa agenda. A gente vem com a correção, né, do PDF Gênero Reportagem. Brasileiro trabalha 190 horas para comprar um smartphone, de Rosana Queiroz, tá bom? E ficará a indicação de um PDF, que você já sabe como funciona, que eu irei postar para vocês lá no grupo e na plataforma posteriormente. Então, vamos lá. Atividade complementar, língua portuguesa, redação. Estamos usando o PDF por quê no ano? Porque o nosso livro de redação acabou, tanto em leitura como em produção textual. Tudo bem? Brasileiro trabalha 190 horas para... Somando 1.737 horas por ano, a jornada de trabalho do brasileiro é maior que a do japonês. 1º de maio de 2018, às 2 horas, Rosane Queiroz. São Paulo. Quanto vale o novo celular em horas de trabalho? Parar por alguns minutos para fazer essa conta leva a refletir sobre o quanto a aquisição não apenas dinheiro, mas também recursos naturais, horas de dedicação e um tempo valioso da vida. O brasileiro trabalha em média 1.737 horas por ano, mais do que o japonês, 1.729 horas, o canadense, 1.703 horas e o italiano, 1.719 horas. A conta corresponde a 20% do tempo total de vida de uma pessoa em um ano, isso sem contar o tempo gasto no deslocamento entre casa e local de trabalho. A troca de celular, que costuma ocorrer a cada um ano e um mês para a média dos brasileiros, segundo o levantamento feito pelo fabricante de celulares em 2015, é o exemplo significativo para comprar um smartphone que custa 1.500, são 193 horas, ou 25 dias e meio de trabalho. No caso da compra de um tênis, são necessárias 25 horas e 48 minutos de trabalho, ou seja, mais de 3 dias, tendo como base o rendimento médio mensal de um brasileiro, que corresponde a 1.226, segundo o IBGE. A compra de um cosmético de 20, como um creme hidratante ou um shampoo, por sua vez, exige que um brasileiro de renda média trabalhe 2 horas e 15 minutos. Portanto, vale refletir sobre o quanto cada compra representa em entrega de tempo em troca de um produto e o quanto somos induzidos pela publicidade para trocar um equipamento que muitas vezes ainda está em bom estado, diz Virginia Antonioni, gerente de conteúdo do Instituto Acatu, organização não governamental que trabalha pela conscientização e pela mobilização da sociedade para o consumo consciente e a transição para estilos sustentáveis de vida. A questão não é deixar de consumir, mas consumir melhor. Consumo consciente é o consumo de melhor impacto, de acordo com a sua renda e o significado da ação de compra no âmbito individual e coletivo, diz Virginia. Quando uma compra é motivada por impulso, simboliza tempo e dinheiro jogados fora. De acordo com o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mais de um terço dos consumidores no Brasil compram sem necessidade, motivado por promoções. Nas classes C, D e E, esse percentual sobe para 35%. Outra pesquisa, divulgada em 2015, revelou que mais da metade dos consumidores brasileiros admite ter realizado pelo menos uma compra por impulso nos últimos 3 meses. Aquele cacho de banana esquecido na fruteira, por exemplo, quando estraga, representa 5 ou 40 minutos de trabalho jogados no lixo. Levando em conta 1 quilo da fruta e mais, lá se vão todos os recursos naturais usados na produção, como a água consumida para o cultivo. Afinal, são gastos 790 litros de água para produzir 1 quilo de banana, na estimativa da ONG Water Footprint. É verdade que muitas pessoas não têm a opção de trabalhar menos horas por dia, caso decidam consumir menos. Nem por isso precisam usar o dinheiro para compensar as horas de trabalho com bens que não necessitam de fato. Segundo Virginia, há uma tendência mundial dos consumidores pela busca de experiências,
mais do que de coisas. Claro que um padrão mínimo de vida precisa ser atingido, mas nota-se que o tempo livre vem sendo cada vez mais valorizado. Passar mais horas ao lado da família e dos amigos ou fazer uma viagem pode ser mais importante do que ter um novo smartphone, né? Diz ela. Por isso, diante de uma vitrine, vale se perguntar: por que comprar? Preciso mesmo disso ou estou sendo seduzido por propaganda ou por promoções? Além de considerar o impacto da produção daquele produto no ambiente e as horas trabalhadas para chamá-lo de seu, é importante refletir sobre o que de fato importa na vida de cada um. A pergunta essencial é se o tempo dedicado ao trabalho usado para adquirir bens ou experiências reflete seus valores e do que você realmente necessita. Dois números foram considerados como base para os cálculos de horas trabalhadas pelos brasileiros. Segundo o escritório Banco Central Americano, a média anual dos brasileiros foi de 1,711 horas de trabalho por ano, em 2014. Fazendo uma média entre essas duas estimativas, chegamos a 1.737 horas trabalhadas ao ano, que correspondem a quase 20% do tempo da vida de uma pessoa em um ano. Se um brasileiro trabalha 1.737 horas por 11 meses, um mês de férias. Isso significa que trabalha 158 horas por mês. Considerando o rendimento médio mensal dos brasileiros, 1.226 segundo o IBGE, o ganho por hora é cerca de 7,75. Vale considerar que a representação, né, e a apresentação desses cálculos tem apenas objetivos didáticos, visando ilustrar o quanto de horas de trabalho uma pessoa dedica para comprar um determinado produto. Né? Rosane Queiroz se formou em comunicação social, jornalismo em 1992 e trabalhou em revistas de várias editoras e jornais. Primeira, brasileiro trabalha 190 horas para comprar um smartphone. Qual é o assunto principal da reportagem? Né? Então, a gente tem aí que é possível que chama atenção, né? Chamar atenção para o número de horas, tá certo? Então, a gente vê aí que esse é o objetivo, né? Ou seja, a longa jornada de trabalho do brasileiro e a comparação dessa jornada com o tempo necessário para adquirir certos produtos. Repetindo, é a longa jornada de trabalho do brasileiro e a comparação dessa jornada com o tempo necessário para adquirir certos produtos. Como é possível identificar esse assunto? Os dois primeiros parágrafos da reportagem apresentam algumas comparações que sustentam o assunto apresentado, né? Ou seja, o assunto principal. Qual é o sentido da frase? A aquisição de um produto consome não apenas dinheiro, mas também recursos naturais, horas de dedicação e um tempo valioso da vida. Qualquer bem de consumo está relacionado ao gasto de recursos naturais. Para fabricá-lo é o tempo de trabalho que um indivíduo gasta para reunir o valor para consumir. Qual é o elemento que mais chama a atenção do leitor no título da reportagem? Por quê? É possível que chame a atenção o número de horas, certo? É possível dizer que o título apresenta o fato central da reportagem? Justifique sua resposta. Sim, apresenta apenas uma recorte do fato central como um dado chamativo. Explique de que maneira a linha fina completa o título. A linha fina, ela informa que o brasileiro trabalha 1.737 horas por ano e que essa jornada é maior do que a do japonês. Qual é o efeito da frase interrogativa que dá início ao primeiro parágrafo do texto? Despertar a curiosidade do leitor, certo? Releia o trecho a seguir e explique por que a troca de celular é um problema para a sustentabilidade. O problema é o consumo de bens não necessário, como a troca de um smartphone em bom estado, né? Porque isso vai acarretar outros problemas. Releia o terceiro e o quarto parágrafos. Nesse trecho, o que produto se faz a comparação da quantidade de horas de trabalho necessária para comprá-los? Além dos smartphones, são feitas comparações com par de tênis, com hidratante ou shampoo. É possível perceber uma correlação entre o valor desses produtos e o volume de horas de trabalho necessárias para comprá-los? Justifique. Sim, é possível notar uma correlação diretamente proporcional. Qual é o rendimento médio mensal de um brasileiro, segundo a reportagem? É de 1.226. Qual é a fonte dessa informação? Explique por que essa fonte foi usada na reportagem. É o IBGE, por ela ser considerada confiável. Por que a comparação do rendimento médio do brasileiro com o preço do smartphone no ano é o mais chamativa da reportagem? Porque dos bens de consumo comparados na reportagem, o smartphone é o de maior valor. Quem é a pessoa entrevistada nessa reportagem? Virginia Antonielli, gerente de conteúdo do Instituto Acatu. Qual é o principal ponto de vista defendido por ela?
que vale a pena pensar a respeito do consumo. Essa conclusão da gerente tem base em fatos ou opiniões? Em fatos, pois a jornalista somente apresenta a conclusão da gerente. A reportagem traz a definição de consumo consciente. Identifica o trecho em que há essa definição. Consumo consciente é o consumo de melhor impacto de acordo com a renda e o significado da ação de compra no ambiente individual e coletivo. A definição é da autoria da jornalista? Justifique. A definição é de Virginia Antonioli. Qual é a definição que a reportagem dá para a compra por impulso? A compra sem necessidade motivada por promoções. Qual é a parcela da população que admite comprar por impulso? Mais da metade dos consumidores. O que significa ser um consumidor consciente, né? Comprar realmente só o que se precisa. Releia o trecho que se refere ao preço do desperdício. Explique por que a compra motivada por impulso simboliza tempo e dinheiro jogado fora. Porque compra por impulso e não necessita daquele produto. Determine a relação entre o cacho de banana que apodreceu e a quantidade de trabalho jogado no lixo. Além do tempo da produção da banana, que envolve também o trabalho de outras pessoas, tem também a questão do uso e desperdício da água, para poder cultivar a banana em caixão. De que forma o cacho de bananas estragadas significa recursos naturais desperdiçados? Significa que os recursos utilizados na produção foram gastos à toa. Qual é a principal conclusão apresentada por essa reportagem? Assinale a alternativa correta. Ao consumir de forma consciente, o consumidor deixa de desperdiçar sua renda e seu tempo com produtos de que não precisa. Então, é assim que a gente encerra a nossa bijola de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, entre em contato. Capricha na resolução das suas atividades. Próxima indicação, outro PDF. Leia e responda adequadamente. Um abraço carinhoso e a gente se encontra em outro momento.